Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial. E no tutorial de hoje estaremos conversando sobre o registro mensal de atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Eu vou estar abordando aqui para vocês alguns pontos, que consideramos necessários para o melhor entendimento durante o preenchimento desse instrumental. Vamos lá? O registro mensal de atendimento, ele é um sistema, onde são registradas as informações sobre o volume de atendimentos e quais as famílias atendidas, no CRAS, no CREAS e também nos centros POP. O registro das informações referentes aos serviços realizados nessas unidades, eles têm como objetivo uniformizar essas informações em âmbito nacional e, dessa forma, proporcionar dados qualificados que contribuam para o desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social. Na medida em que essas informações elas são registradas ali mensalmente pelas unidades, é possível a gente conseguir mapear tanto a oferta de determinados serviços, como também o volume de atendimento. E especificamente aqui para o CREAS, a principal mudança que o RMA de 2017 ele trouxe foi a inclusão do bloco relativo ao serviço de abordagem social, com perguntas relativas ao total e perfil de pessoas atendidas e a totalização dessas abordagens. No perfil de famílias acompanhadas pelo PAEF, também houve uma mudança. Foi incluído a pergunta sobre famílias cuja situação de violência ou violação esteja associada ao uso abusivo de substâncias psicoativas. Então, o conteúdo das violações, que são as violências ali atendidas pelo PAEF, em relação à violação de direitos, não teve ali mudança de conteúdo, porém o formato foi modificado para contabilizar de forma mais clara os totais de atendimento, certo? Então, o RMA, ele constitui uma espécie de relatório sintético, é uma síntese ali do trabalho que é desenvolvido pela equipe, ali no decorrer de cada mês e que deve ser enviado sempre no mês subsequente para a gestão municipal e que preferencialmente através da vigilância socioassistencial, esses dados eles sejam inseridos no sistema. Por quê? Porque ao concentrar os formulários enviados ali pelas unidades, especificamente aqui pelo CREAS, a equipe da gestão, além de introduzir esses dados no sistema, ele também vai passar ali por uma análise, por uma interpretação e se vai ter um possível diagnóstico, em relação aos casos que chegam ali para o Centro de Referência de Assistência Social. E isso serve para quê? Para que a gente consiga planejar as nossas atividades e, claro, aprimorar cada vez mais a oferta desses serviços no município. O bloco 1 do RMA, que é o bloco de contabilização do serviço de atendimento, o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, o PAEF, ele se refere exclusivamente aos acompanhamentos que são realizados pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que é o PAEF. Para efeito dos registros das informações que trazem a resolução da CIT, o que é que a gente entende por acompanhamento familiar do PAEF? São aquelas atividades que são desempenhadas por meio de atendimentos sistemáticos e planejados
com objetivos estabelecidos, voltados para famílias ou indivíduos que vivenciam situações de violação de direitos, tais como violência física ou psicológica, negligência, abuso e exploração sexual, tráfico de pessoas, situação de rua, abandono, vivência de trabalho infantil, discriminação em decorrência da orientação sexual, raça, etnia, entre outros, né? O PAEF, ele oferta apoio, orientação e acompanhamento especializado, objetivando o quê? Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua proteção protetiva, restaurando e preservando a integridade e as condições de autonomia dos usuários, né? Ele vem com o objetivo ali de romper, né, com esses padrões violadores de direitos existentes ali no interior da família e contribuir, claro, para a reparação ou a redução de danos que são decorrentes dessas situações de violência e violação de direitos, certo? Então, quando a gente fala em acompanhamento, né, logo tem que vir em mente esse planejamento de atendimentos sistemáticos por um período de tempo adequado, né? E essa adequação, claro, são os técnicos que vão definir quanto tempo que essa família vai ficar em acompanhamento e quando que ela vai ser ali desligada dos serviços, tá? Então é importante que a gente tenha isso em claro. Acompanhamento é atividade desempenhada por meio de atendimentos sistemáticos e planejados, tá? Ou seja, o acompanhamento, ele não é ali um ato isolado de atendimento, como recepção e triagem, por exemplo, tá? Isso é um atendimento, que é um ato ou uma ação imediata, que é diferente desse acompanhamento que a gente já falou aqui, que se configura como um processo continuado. Certo? Que eu acabei antecipando esses dois slides aqui, certo? Então, no campo A1, né, ele pede o total de casos, né, famílias ou indivíduos que estão em acompanhamento pelo PAEF, né? O total de casos, famílias ou indivíduos em acompanhamento pelo PAEF é o resultado da soma entre as famílias e indivíduos que já vêm sendo acompanhadas e a quantidade de novos casos, né? Famílias ou indivíduos que estão sendo inseridas ali no acompanhamento durante o mês de referência. E é importante a gente frisar aqui que nesse campo A1, se houver a exclusão de alguma família, né, ou seja, o desligamento de alguma família, tá, que estava ali em acompanhamento pelo PAEF, a quantidade dessa família vai ser subtraída aqui no total informado. E existem vários casos, né, situações de exclusão de famílias, né, famílias com acompanhamento que passaram ali pela avaliação técnica e que receberam ali o que a gente pode falar de alta social, né, famílias ali que foram desligadas, né, por terem conseguido superar a sua inicial situação de violação ou de violência, exclusão de famílias que desistiram do acompanhamento durante o mês de referência por diversos motivos, tá? Então, esse desligamento, essa exclusão, ela também vem a ser contabilizada aqui nesse campo A1. E o entendimento que a gente tem que as maiores dúvidas, elas surgem justamente ainda nesse campo A1, justamente por ele trazer essa conceituação, né, de famílias em acompanhamento, de famílias novas, né, e famílias ali que foram desligadas, né. Então, esse campo, só um instante aqui. Então, esse campo aqui, nesse bloco, na verdade, né, aqui nesse grupo A, ele pode trazer N situações, né, como, por exemplo, pode haver o caso que ali no mês de referência nenhuma nova família foi incluída ou excluída durante o mês, nenhuma família que estava em acompanhamento
foi excluída, né, foi desligada ali do acompanhamento. Novas famílias foram incluídas, mas também tem famílias que foram excluídas do acompanhamento, ou nenhuma nova família foi incluída, mas houveram famílias ali que foram desligadas, que foram excluídas. Então, por isso que a gente precisa ter muita atenção quando a gente for registrar essas informações aqui no sistema, porque a gente tem que levar em consideração todos esses casos. Novas famílias, famílias excluídas, ou nenhuma família foi incluída, porém houveram famílias que foram excluídas, e assim como eu já exemplifiquei aqui anteriormente. Então, aqui só para exemplificar um pouco esses casos. Só para exemplificar um pouco esses casos, né? Eu trouxe aqui para vocês esses quadros, né, de exemplos, né? Por exemplo, aqui, mês de referência ao mês de março, né? Nós temos aqui 100 famílias, né, 100 casos que estão em acompanhamento, tá? Aqui no mês anterior, né? Porém, não teve nenhuma família que foi incluída para atendimento no PAEF e nenhuma família que foi excluída aqui também no PAEF. Então, como é que vai permanecer a situação aqui do mês de março? Continua, né, o mesmo atendimento, o mesmo acompanhamento dessas 100 famílias, certo? Então, digamos que o que subtende-se que no mês anterior nós tínhamos 100 famílias, agora no mês de março entrou mais 100 e aqui permanece 100 famílias. Tá? Ou seja, como não houve nenhuma inclusão, nenhuma exclusão, então a gente vai levar para abril também, quando a gente for contabilizar o mês subsequente, essas mesmas, né, 100 famílias que a gente encerrou aqui o mês de referência, tá? Porque não houve nenhum novo caso e nenhuma família também ela foi excluída, tá? O segundo exemplo que a gente trouxe aqui para vocês, tá? Por exemplo, temos aqui as 100 famílias em acompanhamento no mês de março, né? E houveram a inclusão de 20 novos casos. Porém, nenhuma dessas 100 famílias que estavam em acompanhamento foram desligadas, né? Foram excluídas. Então, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar com 100, que era o que a gente já tinha em acompanhamento, e acrescentar mais 20, né, que vamos ficar então com 120 famílias, né? Vamos finalizar o mês de março com 120 famílias e quando a gente for trabalhar o mês de abril, a gente já vai trabalhar com esse valor de 120 famílias, tá? Um outro exemplo aqui que a gente trouxe, temos essas 100 famílias, né? 20 famílias foram inclusas, porém, nós tivemos 15 famílias que foram desligadas, né? Que foram ali excluídas do acompanhamento. Então, a gente vai ter o quê? 100 mais 20 menos 15 que foram desligadas. Então, a gente vai ter aqui no mês de referência o acompanhamento o quê? De 105 famílias, tá? Que é o que nós vamos levar para abril, né? Nós teremos ali no mês de abril, também iniciando 105 famílias em acompanhamento, e aí lá vamos fazer todo esse cálculo aqui para que a gente perceba de que forma que a gente vai ficar no mês de abril, tá? Mas para não confundir muito, a gente vai ficar aqui no mês de março, né? Com essas 105 famílias aqui em acompanhamento, tá? E mais um exemplo aqui, para ficar claro aqui para vocês, tá? Digamos que no mês de março, né, temos aqui nossas 100 famílias, porém nenhuma foi incluída, né, para acompanhamento no PAEF, e 15 dessas 100 que estavam em acompanhamento, elas foram desligadas. Então, a gente vai só subtrair, né, essas 15 que foram desligadas dessas 100 que estavam em acompanhamento. Então, nós temos aqui
no mês de referência, né, 85 famílias, que é o que a gente vai estar trabalhando no mês subsequente, tá? Então, 100, nenhuma foi acrescentada, a gente só desliga aqui, diminui aqui essas 15 que foram desligadas, e a gente fica aqui com 85. Então, aqui só reforçando, tá, que o registro da inclusão de novos casos em acompanhamento devem estar sempre computados dentro do total de casos que se encontram em acompanhamento no mês de referência. Então, passando aqui para o item B, nesse item B, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar o perfil desses novos casos que foram inseridos no acompanhamento do PAEF no mês de referência, né? A gente vai ter que identificar quantos desses novos casos são beneficiários do programa Bolsa Família, são famílias com membros beneficiários do BPC, com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil, em serviço de acolhimento, família cuja situação de violência esteja associada ao uso abusivo de substâncias psicoativas e famílias com adolescentes em cumprimentos de medida socioeducativa em meio aberto. Aqui é importante observar que uma mesma família ou indivíduo, ele pode apresentar simultaneamente mais de um desses perfis, né, citados aqui no formulário. Então, quando isso ocorrer, a família e o indivíduo, ela deve ser contabilizado em todos eles, tá? Aqui eu posso ter das 20 famílias aqui que foram inseridas, né, eu posso ter, por exemplo, dentre essas 20, uma que é beneficiária do BPC, que é beneficiária do Bolsa Família, que está em situação de trabalho infantil, né? Tem até um exemplo bem interessante que se traz no próprio manual do RMA, né? Por exemplo, a senhora Maria da Silva, ela tem 2 filhos e foi inserida em acompanhamento pelo PAEF no mês de março, né? Então, aqui a gente tem uma família que foi inserida. Porém, vamos ao perfil da família de Dona Maria. Ela é beneficiária do programa Bolsa Família, então eu já coloco aqui 1. Seu filho esteve em situação de trabalho infantil, então eu já coloco aqui também 1. Seu outro filho, Antônio, foi temporariamente afastado do convívio familiar, tendo permanecido 30 dias em um serviço de acolhimento, então a gente já coloca aqui também. Antônio acabou de regressar para a família, mas por orientação e encaminhamento do Conselho Tutelar, a senhora Maria deverá ser acompanhada pelo CREAS, tá? Nesse caso, a gente percebe o quê? Que a mesma família, ela foi contabilizada em 3 perfis aqui, né, no bloco B não, no item B. E aproveitando que estamos aqui, eu queria deixar também uma observação nesse campo B7, né, que são famílias com adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Vejam bem, nesse campo, a gente vai registrar a quantidade de famílias que estão em acompanhamento, não a quantidade de adolescentes que estão cumprindo as medidas socioeducativas de liberdade assistida ou prestação de serviço na comunidade. Aqui a gente vai estar inserindo, né, a quantidade e perfil de pessoas vítimas de violência ou violação de direitos que ingressaram no PAEF. E aqui a gente vai considerar tanto a violência intrafamiliar, violência doméstica, violência psicológica, violência física, violência sexual, abuso sexual, exploração sexual, negligência, abandono, trabalho infantil, tráfico de pessoas, discriminação por orientação sexual, né? Pessoas em situações de rua. A gente vai estar contabilizando também aqui nesse bloco, né? Nesse item B6, percebendo que ele é classificado por sexo e também por faixa etária.
E aqui lembrando que se trata de pessoas, né? Não de família. Então pode ser que numa única família possam existir, né, vários dos seus membros sofrendo ali essas violações de direitos. E também lembrando que pode ser que uma pessoa sofra mais de uma violação de direitos, tá? Então esse campo aqui, ele não vai ser ali igual ao campo A2, né? Ele não vai ter o mesmo número ali do campo A2, porque aqui se trata de pessoas, tá? E não de famílias. Aqui o campo C, ele busca identificar a quantidade total de indivíduos, crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino que ingressaram no PAEF durante o mês de referência e traçar um breve perfil de sexo e idade entre esses indivíduos, né? Então a gente percebe que em 2016 a faixa etária ela era generalizada de 0 a 12. Já a partir de 2017 houve, né, essa mudança e essa nova divisão que ficou de 0 a 6 e de 7 a 12. E aqui ele vai classificar em relação às violências, né? Aqui a gente vai estar colocando a criança ou adolescente que foi vítima de violência intrafamiliar, né, física ou psicológica. Aqui aquelas que foram vítimas de abuso sexual, as que foram vítimas de exploração sexual e as que foram vítimas de negligência e abandono. O C5, né, que ele fala em trabalho infantil, a gente já percebe que aqui ele vai até 15 anos, né? Ele não vai até 17 anos, como era esse aqui anterior, né? Por conta da classificação do que é considerado a questão do trabalho infantil, tá? Aqui também a gente vai estar contabilizando o número de crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil, dividido aqui por sexo, e classificados aqui por sexo e também por faixa etária. E aqui em relação aos idosos, a mesma coisa, a gente vai estar quantificando pessoas, né, pessoa idosa, aquela lá acima, de 60 anos, né, com 60 anos ou mais, em situação de violência ou violação, que ingressaram ali no PAEF, tá? Então a gente vai colocar aqui o número de pessoas, né, vítimas de violência intrafamiliar, seja ela física, psicológica ou sexual, e o número de pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono. E só lembrando aqui que essas pessoas que estão sendo contabilizadas aqui no bloco D, que foram contabilizadas ali no campo C, né? Esse número, gente, ele não pode ser diferente desse aqui, tá? Que a gente lançou no B6. É como se esse aqui fosse o geralzão, né? Que é a quantidade de pessoas vítimas de violência doméstica. E aqui você vai colocar o número geralzão do sexo masculino, feminino, classificando por faixas etárias, né? Se, por exemplo, aqui, nessa quantidade de pessoas vítimas que ingressaram no PAEF durante o mês de referência, eu colocar 0 aqui, com 60 anos ou mais, então significa dizer que eu não vou preencher esse D aqui, tá? Não tem como, na hora que eu colocar o número aqui, ele vai dizer que esse campo, ele não pode ser superior ao B6, porque aqui é o geralzão que você colocou, né, de todas as pessoas, né, que sofreram alguma violação ou alguma violência. E aqui você vai só destrinchar, né, quem são as crianças, quem são os adolescentes e quem são os idosos. Então a gente precisa ter muita atenção em relação a esses campos. Certo? Então aqui o E1 também é um subconjunto, né, lá daquele B6, tá? Então as pessoas com deficiência contabilizadas aqui, elas precisaram, né, anteriormente ter sido contabilizadas aqui no B6, certo? E aqui a gente vai estar colocando, né, as pessoas com deficiência, vítimas de violência intrafamiliar, física, psicológica ou sexual, e pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono, né? Aqui também classificando por sexo feminino e masculino, e dentro das faixas etárias, né,
que são as mesmas que a gente vem trabalhando aqui desde o início aqui do B1, né? De 0 a 12, 60 anos ou mais, né? Temos aqui só a modificação em relação aqui à criança, que não vai geralzão de 0 a 12, vai de 0 a 6, depois de 7 a 12, e no trabalho infantil, que ele não é de 13 a 17, ele é de 13 a 15, por conta da classificação do trabalho infantil, tá? Então, só reforçando, todos esses números que foram aqui do C, do D e do E, elas precisam estar primeiro dentro aqui do B6, porque senão você não consegue fechar o seu RMA. E ainda dentro, lá do campo B6, nós temos agora aqui a identificação de mulheres adultas, né, vítimas de violência que ingressaram no PAEF, né? A gente considera aqui mulheres adultas de 18 a 59 anos que foram vítimas de violência intrafamiliar, né? Violência física, psicológica ou sexual, que a gente vai estar colocando aqui, certo? Essa classificação, 18 a 59 anos, ela também está dentro aqui do B6, ó, vocês verifiquem. Então, se vocês marcaram aqui algum número, é esse mesmo número que vocês vão estar trabalhando aqui nesse campo F1, certo? Lembrando que se tratam de mulheres adultas, tá? No G, a gente vai estar identificando as pessoas vítimas de tráfico de seres humanos que ingressam no PAEF durante o mês de referência, tá? Também aqui classificando pelo sexo e pela faixa etária. Posteriormente, por discriminação por orientação sexual e também por estarem em situação de rua. A gente sabe que abordagem que a gente faz em relação no CREAS, né, também visa identificar pessoas em situação de ruas, né, pessoas que fazem da rua sua moradia ou seu meio de trabalho. Então, se vocês identificaram, vocês vão estar colocando aqui, discriminando, né, por sexo e por faixa etária. Ok? Passando aqui para o segundo bloco, né, que a gente vai estar trabalhando os atendimentos realizados no CREAS. Aí ele vai pedir o total de atendimentos realizados no mês de referência. E vai pedir para você contabilizar esses atendimentos, né? Quantos foram os atendimentos individualizados realizados no mês de referência? O que são esses atendimentos individualizados no CREAS? São aqueles que são realizados de maneira isolada com o indivíduo ou com uma única família. Ou seja, todos aqueles atendimentos concretizados pela equipe técnica do CREAS e que não são realizados em grupos, né? Que não são ali as atividades coletivas, tá? E lembrando que até então nós estávamos falando de acompanhamento, tá? Agora a gente está falando de atendimento, né? Que é o quê? O ato, a ação imediata, tá? Aqui já não é o processo, né, continuado, já não é o acompanhamento, né? Porém, claro que as famílias que estão em acompanhamento recebem diversos atendimentos, né, individualizados ou coletivos, mas nem todas as famílias que recebem um atendimento, elas estão em acompanhamento. Tá? Então, não tem problema esse número de atendimento ser maior do que o número de acompanhamento, tá? Reforçando, todas as famílias em acompanhamento possivelmente receberam atendimento, porém, nem todas as famílias em atendimento passaram por acompanhamento, certo? Então, a gente sempre precisa ter essa conceituação bem definida. E quais são esses atendimentos que a gente vai estar contabilizando aqui, tá? Então, esses atendimentos individualizados, eles podem ser realizados pelos técnicos de nível superior ou pelos técnicos de nível médio, tá? Isso, claro, de acordo com os diferentes fins os quais eles estejam voltados. Por exemplo, a acolhida de uma família ou indivíduo, a escuta e prestação de orientações à família,
a escuta e encaminhamento da família para a rede socioassistencial ou para outras políticas públicas, tá? E também devem ser considerados como atendimento individualizado as visitas domiciliares, realizadas pelos técnicos de nível superior e de nível médio do CREAS. Tá? Então, às vezes, isso também traz uma confusão, porque eu coloco aqui o quantitativo de visitas realizadas, porém eu não contabilizo essas visitas nos atendimentos individualizados, certo? Tá? Mas não vamos mais esquecer disso daqui para frente. As visitas domiciliares que são realizadas, elas também são contabilizadas como atendimentos individualizados. E só uma outra observação aqui, tá? Quando o indivíduo ele recebe o atendimento multiprofissional de forma individualizada, é contabilizado, tá? Por exemplo, se é o assistente social e o psicólogo fazendo um atendimento conjunto, a gente vai colocar como um único atendimento. Mas se, por exemplo, foi uma visita domiciliar, tá? Ali aquela família ou aquele indivíduo, e o assistente social foi só, e aí depois o psicólogo também foi só. Então, aí são 2 atendimentos, certo? Quando os 2 técnicos atendem junto, tá? É um único atendimento. Agora, quando eles atendem de forma separada, aí a gente contabiliza como 2 atendimentos. Aí aqui o total de atendimentos em grupos realizados no mês de referência e o total de famílias encaminhadas, né, aqui para o CRAS, né, no mês de referência, tá? Lembrando que uma família, quando ela é desligada do CREAS, ela precisa ser encaminhada para o CRAS para dar continuidade a esse atendimento, certo? É a referência e contra-referência que a gente não pode esquecer. O próximo bloco é o Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, tá? Aqui a gente vai colocar primeiro o volume total de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Lembrando que um único adolescente ele pode estar cumprindo as 2 medidas, certo? Então, a gente vai contabilizar aqui como 2 casos. Desculpa, aqui entra um adolescente, tá? Porém, aqui entra os 2 casos, tá? A liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, tá, gente? Desculpa, foi uma pequena confusãozinha aqui que me deu, tá? Então, aqui, recapitulando, tá? Para fins de contabilização dos adolescentes em medidas socioeducativas, tá? Pode ser que o mesmo adolescente, ele esteja cumprindo as 2 medidas, mas ele vai ser contabilizado aqui uma única vez no total de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, certo? Então, pode ser que esse número aqui seja maior que esse, tá? Porque se ele estiver cumprindo as 2 medidas, aqui na hora de colocar no J2 e no J3, a gente vai contabilizar as medidas de forma individual. Então, aqui eu posso ter 1 e aqui eu posso ter 1 e 1, tá? Porque esse único adolescente está cumprindo as 2 medidas. E aqui eu acho que ficou cortado, mas bem aqui em cima tem um campo, né, que quando o serviço, né, as medidas socioeducativas, elas não são executadas pelo CREAS, né, basta você marcar lá, não realiza a oferta de serviço, tá? Que aí não vai pedir para você preencher todos esses outros campos aqui. Uma outra dúvida também que surge é, mas eu já contabilizei esse adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa, eu tenho que contabilizar ele todo mês? Sim, tá? A gente só vai deixar de computar quando ele for desligado, porque um adolescente, tá, em cumprimento de medida socioeducativa, ele tem ali um atendimento, um acompanhamento contínuo, né, de forma contínua, sistematizada ali através da elaboração do plano individual de acompanhamento, né, de atendimento, que é o PIA, tá? Então, ele só vai deixar de ser contabilizado quando ele for desligado. Então, independente, né, do mês de referência que esse jovem ele foi inserido, a gente vai sempre estar computando ele aqui nesse bloco 3
até ele ser desligado, né? Até a medida socioeducativa dele cessar. Então, agora aqui, a gente vai estar trabalhando com a quantidade e perfil dos novos adolescentes inseridos no serviço no mês de referência, tá? Então, aqui, quando a gente coloca o volume de adolescentes em cumprimentos, são todos os adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas, independente do mês de referência. Aqui, a gente vai trabalhar específico com a quantidade e perfil dos novos adolescentes inseridos no serviço no mês de referência. Tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado na interpretação desse bloco 3, já que ele me pede duas coisas distintas. Só exemplificando, por exemplo, cumprindo liberdade assistida e serviço de prestação à comunidade, eu tenho aqui em liberdade assistida 2 adolescentes. E aqui em prestação de serviço à comunidade, eu tenho 3 adolescentes. Sendo que desses 3 adolescentes, ele foi inserido agora no mês de março. E os outros foram inseridos em janeiro, fevereiro, nos meses anteriores, certo? Então, desses meus 3 adolescentes que eu tenho, 2 cumprindo medida socioeducativa de liberdade assistida e 3 de prestação de serviço à comunidade, para esse campo aqui eu vou pegar apenas aquele que entrou no mês de março, né? Então, no caso, só 1. Aí esse 1 é que eu vou destrinchar aqui, tá? O perfil dele em relação à medida socioeducativa. Então, eu disse o quê? Que ele entrou para cumprir no mês de março a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade, certo? Então, aqui eu vou colocar 1, tá? Eu vou dizer se é menino ou menina, digamos que seja um menino, coloco aqui o sexo dele, certo? Aqui vai ficar zerado, porque não é LA, e aqui eu vou colocar 1, porque ele está cumprindo, né? Ele entrou para cumprir nesse mês agora de março a prestação de serviço à comunidade, certo? Então, espero que agora tenha ficado bem mais claro para vocês, porque esse bloco 3 aqui também ele é motivo de muitas dúvidas. Então, passando aqui para o bloco 4, né, que é o serviço especializado em abordagem social, a gente pode estar marcando aqui, caso não realize, né, a oferta do serviço, conforme aqui as medidas socioeducativas, que também te dá a opção, porém, quando a gente fala aqui do PAEF, ele não me dá essa opção, porque o PAEF, ele só pode ser ofertado, né, no CREAS, né, ele precisa ser ofertado no CREAS. Agora, as medidas socioeducativas podem ser conveniadas e a abordagem social, ela também pode ter uma equipe específica que realiza essa abordagem sem necessariamente ser ali vinculada à unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, tá? E esse serviço especializado em abordagem, ele é um serviço que ele é ofertado de forma continuada e programada, com a finalidade ali de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa, que identifique no território a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outros, tá? E a gente faz essa abordagem ali nas praças, nos entroncamentos, nas fronteiras, nos espaços públicos, né? Enfim, nas localidades em que aquela pessoa ela possa desenvolver uma atividade laboral, né, que tenha ali um número grande, né, do fluxo de circulação de pessoas, né, por exemplo, terminais de ônibus, terminais rodoviários, terminais de metrô, entre outros. E aqui uma orientação para vocês, uma observação, tá? Mesmo que a pessoa que participou ali dessa abordagem, ela não tenha disponibilizado informações pessoais, né? Ela não tenha sido realizado um cadastro, tá? Mas ela vai ser contabilizada, certo? Aqui no serviço, tá bom? E aqui a própria, né, a observação que o RMA já te traz é que cada pessoa deve ser contada uma única vez a cada mês, mesmo que ela tenha sido abordada várias vezes nesse mesmo mês, tá? Então, digamos que eu abordei fulano
4 vezes, mas dentro do mesmo mês, aqui é contabilizado só um mês, tá? Mas se no próximo mês eu abordar, ele entra novamente, tá? Aqui não está limitado, né, a questão dela já ter passado ou não, tá? Certo? É que a gente sempre vai colocar essa abordagem que foi realizada ali no mês de referência. Aí aqui dando continuidade, a gente vai identificar agora quais foram essas situações, né, que você identificou ali através da abordagem social, né, se foram crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil, em situação de exploração sexual, usuários de crack e outras drogas, né, aqui crianças, e aqui pessoas adultas, né, usuários de crack ou outras drogas, e a questão dos migrantes. E aqui o L, né? Volume de abordagens realizadas. Aqui a gente vai estar indicando a quantidade total de abordagens, né, que foram realizadas pelo serviço de abordagem social no mês de referência, tá? Para que a gente chegue ao valor do L1, a gente precisa somar o número de pessoas abordadas a cada dia durante o mês de referência. Dessa forma, né, se uma mesma pessoa ela foi abordada 4 vezes, né, ao longo do mês, então vai ser contada aqui 4 abordagens, certo? Quando a abordagem ela é realizada em grupos, ela também deve ser contabilizada para efeito de registro, né, o número de pessoas existentes no grupo, tá? Ainda que não se tenha estabelecido ali uma relação individualizada, com cada uma dessas pessoas. Certo? Então, diferente desse processo aqui, que você vai colocar a pessoa uma única vez, tá? Aqui você já vai colocar quantas vezes, né, essa pessoa, né, ela foi abordada ali durante o mês, tá? Então, a gente entende que é um pouco complexo, né, o RMA do CREAS, né, ele consegue ser ainda mais trabalhoso do que o CRAS, né, porque ele fala de famílias, depois ele fala do perfil das pessoas, né, ele fala do acompanhamento, ele fala do atendimento, então a gente ele fala no contexto geral, ele fala só no mês de referência, então a gente precisa realmente ter muito cuidado quando a gente for colocar essas informações no papel, principalmente se é um outro técnico, né, digamos ali o técnico da vigilância, que faz esse registro no sistema, né, porque qualquer erro, qualquer número maior ou menor, ele não vai ser registrado e aí você não vai conseguir lançar o seu RMA no sistema. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. No finalzinho eu tive um problema e eu não consegui resgatar a câmera, mas o que importa é o conteúdo que eu quis passar para vocês, as orientações, e a gente se vê no próximo tutorial. Muito obrigada!